Capítulo 147 a 150. Finalmente chegou a hora dos alunos fazerem com que seus espíritos estabilizem suas mágicas furiosas. Galé decidiu ir primeiro. Galé, sensei, por favor. Se alguma coisa acontecer comigo, cuide dos outros. Ele queria ser o boneco de teste para verificar se algo daria errado. Ele é o mais velho e se considera o irmão mais velho do grupo. Ele prefere sofrer as consequências do que deixar os outros sofrerem. Eu apenas coloco minha mão em seu ombro, cabeças são reservadas apenas para Loli e Mikoto. Rimuru, não diga coisas assim, eu sei o que estou fazendo. Confie no seu sensei. Ele olha para cima e olha nos meus olhos dourados. Vendo a confiança neles, um pequeno sorriso surge e ele acena com a cabeça. Galé, então, vou rezar. Rezar foi decidido ser o método que as crianças usarão para chamar os espíritos. Sugeri porque era o que as crianças faziam na série e elas concordaram. Ramiriz também confirmou que os espíritos os ouvirão mesmo que não falem alto, então está tudo bem. Galé se ajoelha no centro da plataforma de luz e fecha os olhos. Ele junta as mãos e respira fundo antes de começar sua oração. Ramiriz, eu me pergunto quais espíritos ele vai chamar. Ramiriz murmura enquanto paira ao meu redor com curiosidade brilhando em seus olhos. A princípio nada acontece. As crianças que estão bem atrás de mim também começam suas pequenas orações, implorando para que um espírito seja chamado. No final, eles não precisavam fazer tal coisa. A fonte de luz do teto começa a mudar de cor, ganhando um tom amarelo terra. Partículas de luz com as mesmas cores começam a aparecer dessa fonte de luz antes de cair lentamente como neve. Eles pairam ao redor e acima de Galé, aparentemente esperando que a criança abra os olhos novamente. Rimuru. TCH. Não disse o. Como este é um universo alternativo, pensei que ele poderia chamar um espírito maior, mas parece que isso não acontecerá. Rimuru, Ilha. Ilha, sim. Ilha, que esperava pacientemente atrás de mim, atende minha ligação. Ela se aproxima de mim e segura minha mão. Eu olho para ela e sorrio com carinho, encontrando seus olhos vermelhos rubi. Levantando minha mão livre, acaricio sua cabeça. Rimuru, eu estarei contando com você. Ilha, Umo. Ela acena com a cabeça. Ela então começa a brilhar. Seu corpo se dissipa em raios de luz rosa brilhante, circulando em torno do meu corpo afetuosamente antes de fluir para o meu peito. Sinto minha conexão com Ilha ficar cada vez mais forte. Kênia, o quê? Alice, Ilha. As crianças ficaram chocadas, esperando tanto quanto se esperaria da Inquisição Espanhola. Até Ramiriz estava olhando com a boca aberta. Apenas Hanga e Mikoto não ficaram chocados. Mikoto não ficou chocado porque ela já conhecia a verdadeira identidade de Ilha como meu manas, e Hanga, bem, ele aprendeu há muito tempo que enquanto eu estiver envolvido, mesmo que o sol exploda, não é tão chocante. Ramiriz. Eu não esperava isso. Bem, eu esperava não esperar algo, então isso não conta. Ramiriz dá de ombros. Estou questionando seriamente as palavras dela. Certo. Vamos começar. Oh, espere, primeiro eu tenho que... Rimuru, Ramiriz, não conte a ninguém o que você acabou de ver ou nunca mais vou te dar um pãozinho de carne. Ramiriz, oi. Ela acena furiosamente com a cabeça, temendo o mero pensamento de nunca mais provar a comida celestial. Ok, agora posso começar. Beelzebut, senhor da gula. Estendo minha mão e um vórtice negro de magias aparece. Os espíritos inferiores são sugados para o vórtice negro para o terror absoluto de Ramiriz. Ramiriz, ei. Você comeu os espíritos. O que você está fazendo? Rimuru, bem, apenas se acalme. Eu sei o que estou fazendo. Eu ando em direção a Galé ainda rezando e coloco a mão em sua cabeça. Rimuru, estou contando com você, Ilha. Ilha, ai. A voz alegre de Ilha ressoa na minha cabeça quando ela começa. Ilha, feito. Pelo menos deixe-me terminar meus pensamentos internos. Minha mão que foi colocada na cabeça de Galé brilha suavemente com a mesma luz amarelo terra dos espíritos. Sob a influência de Ilha, os espíritos menores que eu comi com Beelzebut se fundiram em um espírito maior artificial. Ao contrário de um espírito maior natural, este não tem ego próprio. Não quero outra situação com Shizui. Sim, eu sei que a única razão pela qual Ifrit, o espírito maior de Shizui, ficou furioso foi porque ela não era seu verdadeiro mestre, mas ainda assim. Melhor prevenir do que remediar. Embora tenha seus próprios instintos ou programa, pode-se dizer. Os principais são acalmar as mágicas furiosas e proteger Galé, junto com alguns outros.
O espírito superior artificial foi jogado no corpo de Galé e perfeitamente fundido com ele. Rimuru, pronto. Tudo feito. Com minhas palavras, Galé para de rezar e olha para mim com olhos inquisitivos e esperançosos. Eu apenas aceno com a cabeça. Rimuru, acabou agora. As magias pararam de se agitar. Os olhos de Galé começam a lacrimejar. Ele funga um pouco. Sem hesitar, dou um passo à frente e trago sua figura ainda ajoelhada para um abraço. Rimuru, tudo bem chorar. Essas 4 palavras simples funcionaram como mágica e Galé começou a chorar. Estas são lágrimas de felicidade, derramadas por finalmente serem libertadas do fardo de uma morte prematura. Os outros alunos começam a comemorar, compartilhando a felicidade de Galé. Ranga avoou. Juntando-se a eles, Ranga uiva em comemoração. Mikoto se conteve de pular de euforia, mas ela ainda não conseguiu evitar que um grande sorriso brilhante surgisse em seu rosto. Enquanto isso, Ramiriz está olhando para o nada, surpreso com o fato de que aparentemente você pode fundir espíritos menores em um espírito maior. Ramiriz. Que diabos? E assim a ex-rainha dos espíritos paira lá no ar, pensando se deveria renunciar a esse título, pois aparentemente ela não sabia tudo sobre eles. Por cerca de 2 segundos antes de tirar esse processo de pensamento de sua mente. Ramiriz, de jeito nenhum vou desistir de um título tão legal. Rimuru, você conseguiu, Ilha. Ilha, Eu louvo Ilha em minha mente, o que provoca uma resposta presunçosa dela. Rimuru, certo, quem é o próximo? Eu me viro e olho para o resto dos alunos enquanto Galé se aproxima com uma mola renovada em seu passo. Alice, Eu. Antes que alguém pudesse dizer qualquer coisa, a mão de Alice disparou no ar e ela começou a gritar. Os outros alunos só puderam sorrir ironicamente quando decidiram apenas conceder a ela. Então, no final, Alice foi a próxima. Alice e eu começamos a caminhar para o centro da plataforma de luz. Alice estava muito animada no início, mas lentamente começou a ficar mais hesitante. Ou ao invés de hesitar, ela ficou mais nervosa e assustada. Claro, ela tenta esconder e agir como se nada estivesse errado, mas você não pode enganar meus olhos. E assim, eu uso minha técnica secreta. Estilo Slime Adpatin, 5ª forma. Pats calmantes. Eu deixo cair minha mão em sua cabeça, o que imediatamente a acalma. Eu não digo nada, mas sorrio confiante para ela enquanto olho em seus olhos rosa. Seu nervosismo desaparece e ela sorri. Ilha, Mu. Ilha faz beicinho e posso sentir 2 olhares ardentes nas minhas costas. O que eu fiz para merecer isso? Asterisco suspirar asterisco. As coisas com as quais as pessoas bonitas têm que lidar. Alcançando perto do centro da plataforma onde Ramiriz ainda está pairando estupefato, Alice caminha alguns passos na minha frente, parando bem no meio. Ela respira fundo e se ajoelha antes de colocar as mãos na frente do peito e fechar os olhos. Suas pálpebras tremem um pouco, mostrando que ela ainda está um pouco nervosa. Mas, mesmo assim, posso sentir sua confiança em mim. Espíritos inferiores rosa começam a cair. Como esperado, ela não poderia chamar um espírito maior, assim como no anime. Azar, eu acho. O que estou curioso é que tipo de espíritos são esses caras. No light novel, ela chamou os espíritos do ar, mas no anime, ela chamou os espíritos do espaço. Beelzebub. Os espíritos são absorvidos e sob a influência de Ilha, um novo espírito maior do ar artificial nasceu. Uma pena, eu estava esperando por um novo camarada espírito espacial. Eu coloco minha mão na cabeça de Alice novamente com um suave brilho rosa, o espírito foi fundido com sucesso com a Loli. Ai. Salvou uma Loli. Agora salvo o outro e posso ir para o céu. Rimuru, feito. Digo uma única palavra e Alice abre os olhos, agora cheios de tanta emoção, principalmente felicidade e alívio. Ela enxuga os olhos enevoados enquanto tenta se levantar de sua posição ajoelhada, mas tropeça um pouco para frente. Alice, Rimuru, Felizmente eu a pego. Rimuru, você está bem? Alice, minhas pernas estão um pouco fracas. Alice diz timidamente. Decidindo que este é o melhor curso de ação, eu a pego em um carrinho de princesa e a levo de volta para o resto dos alunos que estão mais uma vez comemorando. Os olhares e biquinhos de 3 garotas estão se tornando ainda mais dolorosos. Decidindo que não poderia aguentar muito mais disso, eu abaixo Alice. Alice, asterisco Shu, asterisco. Alice se inclina para frente e beija levemente minha bochecha antes de pular dos meus braços e correr de volta. Oshit.jpg. Asterisco Fooxox, asterisco.
MC pegou fogo e morreu. Por favor, aguarde enquanto trazemos outro clone de MC. Enquanto isso, eu, o autor, escreverei temporariamente as coisas da minha perspectiva. Kenya, tudo bem. Eu sou o próximo. Mas eu não me importo tanto, então vamos pular a cena dele. Ryota, minha vez. Mais uma vez, não me importo tanto assim. Chloe, Rimuru-sensei? E, finalmente, é a vez de Chloe. Estou brincando. Vou escrevê-los corretamente. MCPOV? Kenya, tudo bem. Eu sou o próximo. Kenya está confiante no centro da plataforma, imaginando que tipo de espírito ele terá. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, fragmentos de luz brilhante aparecem. Kenya, eu não comecei a orar ainda? Rimuru, não se preocupe, isso significa apenas que você chamou um genuíno espírito maior. Kenya, é mesmo. A confusão do Kenya foi dissipada quando as partículas de luz começaram a se reunir. Com outro flash de luz, um espírito maior apareceu. Este é do tamanho de uma criança humana. Ele parece humanoide também. Ele tem asas de luz pairando atrás de suas costas, não fisicamente ligadas ao seu corpo. Ele tem cabelos loiros e orelhas compridas como Ramiriz, mas tem olhos azuis celestes. Ele também tem linhas azuis ciano como uma imitação de Emiya correndo sobre partes de sua pele. Não me pergunte por quê. Espírito de luz maior, ei. Como você está? Estou indo muito bem. Ei, qual é a sua? Ramiriz, saia da minha casa. Ramiriz usou o chute voador. Mas nada aconteceu. Rimuru. Kenya. Ramiriz, o que você está fazendo aqui? Espírito de luz maior, é apenas um capricho. O espírito da luz maior tenta acalmar Ramiriz quase sem sucesso. Ele então olha em nossa direção. Espírito de luz maior, eu sou um espírito de luz. Ao contrário deste monstro maligno que caiu e se tornou um monstro, eu sou um espírito puro e inocente. O espírito da luz maior pode guardar rancor, eu vejo. Eu gosto dele. Mas... mal? Ramiriz? Ramiriz, quem você está chamando de mal? Ramiriz então olha para mim. Ramiriz. Pare de olhar para mim com aqueles olhos duvidosos. Eu sou um Lorde Demônio. Rimuru, desculpe. Espírito de luz maior seguindo em frente. Ei, carinha. Qual é o seu nome? Kenya, eu? O espírito da luz maior acena com a cabeça. Kenya, eu sou Kenya. Espírito de luz maior, Kenya, hein? Então vou te chamar de Kenshan. Prazer em conhecê-lo. Eu pude sentir essa luz dentro de você, sabe? Porque, quero dizer, eu sou luz. Ramiriz. Rimuru. Kenya. Isso não foi tão engraçado. Mas o espírito da luz maior apenas continuou falando. Espírito de luz maior, de qualquer forma, eu vou te salvar, Kenshan. Você pode até se tornar um herói também. Com isso, o espírito da luz maior se transformou em luz e disparou no peito de Kenya. Rimuru. Bem, isso acabou de acontecer. Não se preocupe, Kenya, você está bem agora. Eu digo, dando-lhe um polegar para cima. Kenya, certo. Não é que Kenya tenha duvidado de mim, mas é apenas inesperado e sua mente ainda está tentando entender. Agora, tudo o que resta é Ryota e, finalmente, Chloe. Posso até receber meu primeiro beijo do espírito que Chloe chama. Asterisco fagulha asterisco. Ilha HMPH. Eu acompanho Kenya de volta para o resto do grupo e Ryota se aproxima de seu espírito. Ele está nervoso, como você pode ver em sua linguagem corporal. Ele está arrastando os pés, mexendo os dedos nervosamente e constantemente olhando para baixo. Kenya, boa sorte, Ryota. Galé, você consegue. As outras crianças torcem por ele, fazendo com que ele olhe para elas com apreço antes de caminhar ao meu lado de volta ao centro da plataforma de luz. Sem precisar explicar nada a ele se ajoelha, fecha os olhos, junta as mãos na frente do peito e começa a rezar. Nada acontece por alguns segundos, mas como esperado, os espíritos inferiores começam a aparecer sem problemas. Ao contrário dos espíritos de cores uniformes das últimas vezes que isso aconteceu, os espíritos de Ryota vieram em duas cores. Ramiriz, 2 elementos? Isso é raro. Mas parece que isso não é inédito, a julgar pela resposta de Ramiriz. Azul e verde. Se bem me lembro, eles devem ser água e vento. O vento dele é diferente do ar de Alice.
No anime, Alice ganhou um espírito espacial artificial. Isso significa que em vez de manipular o próprio vento, é mais como se Alice ganhasse algum tipo de domínio? Nesse caso, isso se encaixaria bem com sua habilidade de Puppet Master? Não sei, dói meu cérebro pensar tanto. Eu preciso das coxas de Mikoto para se recuperar, talvez dar um tapinha na cabeça de Ilha também funcione. Ou, talvez, os dois ao mesmo tempo? Enquanto eu pensava em coisas importantes, Ilha já absorveu os espíritos inferiores, combinou-os em um espírito maior artificial de água, vento e fundiu com Ryota. Uma irmãzinha tão responsável. Rimuru, certo, feito. Dou um tapinha em suas costas, tirando-o de sua oração. Ryota, e? Já? Rimuru, sim. Vamos voltar. Ryota dá um suspiro de alívio, murmurando emocionalmente graças a Deus para si mesmo. Voltamos para o resto das crianças, fazendo com que abracem ele em comemoração. Kenny, você conseguiu, Ryota. Galette, sim, você fez. Alice, parabéns. Chloe também está muito feliz, mas também um pouco curiosa. Chloe, sensei, por que os espíritos tinham mais de uma cor? Rimuru, porque Ryota chamou dois elementos diferentes. Chloe. Rimuru. Chloe, é isso? Rimuru, sim. O último espírito. A mesma velha, Chloe e eu caminhamos até o centro da plataforma e ela começou a orar depois de se ajoelhar e fechar os olhos. Ela inicialmente queria que eu a carregasse para o centro em uma princesa, como fiz com Alice, mas senti que não sobreviveria hoje se o fizesse. Então eu apenas segurei a mão dela. Calma, foi consensual. Agora, no cânone, Chloe deveria ter convocado um espírito do tempo. Na realidade, foram seus manas que vieram do futuro. Manas, Choronoe nasceu das emoções negativas de Chloe criadas ao longo dos inúmeros fracassos que ela experimentou ao longo das diferentes linhas do tempo. Isso distorceu sua personalidade, mas ainda carregando a esperança de que as coisas vão melhorar, Chloe selou essas emoções negativas em seu coração com sua habilidade única e prisão ilimitada. Assim nasceu Manas, algo como um alter ego. É especificamente essa Manas que estava viajando no tempo, carregando memórias das Chloes anteriores. Se as Manas continham memórias de todas as Chloes ou apenas da linha do tempo mais recente, eu não sei. Não sou um louco por lore, apenas gostei da história. Originalmente, em algum momento no futuro, depois que Chloe recuperou seu Manas, ela teria sido teletransportada de volta no tempo por pouco mais de 300 anos. Há um monte de travessuras que acontecem, mas basicamente, o gatilho para o teletransporte é a morte de Hinata. Claro, está é a tensura, então ela, como uma personagem importante, não morreu de verdade e voltou à vida literalmente em menos de 5 minutos. Na verdade, não foram 5 minutos e nem 300 anos, mas como eu disse, há muitas travessuras. Chloe seria selada e entraria em algo como um sono criogênico e voltaria para Oji Rimuru 300 anos depois como uma waifu de pleno direito ainda perdida por ele. Agora, deixe-me dizer isso novamente. Isso deveria ter acontecido no cânon. Ou seja, não aconteceu aqui. Mano. Ao invés de uma Onei-san, Chloe aparecendo em um lindo vestido e me beijando. Ilha, asterisco A em asterisco. O que aconteceu foi o usual show de luzes de convocação do espírito maior. Partículas de luz prateadas apareceram e se juntaram. Com um flash de luz, um espírito apareceu. Um espírito maior plenamente desenvolvido, para ser exato. Este espírito maior parecia um bichounen comum de um anime, com características faciais nítidas, pele macia e suave e olhos e cabelos exóticos branco-prateados. Ele está vestido com roupas cinza prateadas esvoaçantes que lhe caem muito bem. Ele também tem aquele sorriso que todos esses tipos de garotos têm. Aqueles que fazem você querer socá-los. Asterisco, tu e asterisco eu já o odeio. Foda-se receber um beijo dele, nojento. Espírito maior, ei. Como esperado, você parece muito fofo, hein? O rosto de Chloe se transforma em um leve desgosto. Ramiriz, ó Deus, não ele. O grande espírito só tinha os olhos em Chloe o tempo todo, então ele perdeu o murmúrio de Ramiriz. Eu ouvi, no entanto, então me inclinei e sussurrei. Rimuru, você conhece esse cara? Ramiriz, conhecê-lo? Todo espírito feminino conheceu. Ele é o maior playboy entre nós. Eu odeio ainda mais. Ramiriz, essa não é a pior parte. A pior parte é que todas as garotas o odeiam. Até Diana, o divino espírito da água, que também é o mais gentil entre eles, absolutamente o odeia. Ele é muito insistente e nada consegue passar por isso o crânio dele. Ele sempre pensa que todo mundo o ama e ele sempre age com esse pensamento em mente.
Mesmo durante o meu tempo como a rainha dos espíritos, ele continuou entrando no meu caminho para chamar minha atenção e... Ramiriz continuou falando sem parar sobre como esse espírito maior é irritante, mas eu tive que parar de ouvir porque esse filho da puta estava prestes a fazer um contrato com Chloe. E como meu velho sempre dizia, homens são apenas filhos da puta. Espírito maior, certo, eu escolho você então. Eu sou o espírito do tempo maior, Arch. Rimuru, vai embora, Tot. Asterisco Boon, asterisco. Com um feixe de magias fortemente concentradas, o grande espírito Archvatever explodiu e desapareceu em partículas de luz enquanto Chloe olhava para mim como se eu fosse seu salvador. Ramiriz e Eés. Ignorando a comida de emergência atrás de mim, eu absorvo as partículas restantes do espírito do tempo maior com o Beelzebuten e o recrio em um espírito maior artificial. Eu fiz com que Ilha tivesse absoluta certeza de que qualquer parte de sua personalidade original foi apagada antes de fundi-la com Chloe. De jeito nenhum vou deixar um filho da puta como ele contratar meu querido aluno. Mas ainda assim, o que aconteceu com Choronoa? Ela não apareceu, então isso significa que estou atualmente no Prime Timeline? A linha do tempo onde tudo se originou? Ou talvez ela não precisasse viajar no tempo, já que sou forte o suficiente para criar o futuro ideal sozinho, ao contrário de Oji Rimuru. Mas como Veldora foi selado então? E quem salvou Shizui e deu a ela a máscara anti-magia? Chloe, sensei? Rimuru, Olho para uma Chloe preocupada. Chloe, você está bem? Eu apenas sorrio. Rimuru, sim, só pensando em algumas coisas. Vamos voltar. Dou um tapinha na cabeça dela e começo a caminhar de volta para o resto dos alunos. Ramiriz já voou de volta e está pairando em torno de Hanga e Mikoto. Um feixe de luz sai do meu peito e atinge o chão ao meu lado, revelando-se Ilha em toda a sua linda glória Loli. Ela abraça meu braço esquerdo e encara Chloe sem uma fúria silenciosa. Chloe não recua e abraça meu braço direito e me encara de volta. Mikoto, Lolicon. Asterisco 999.999 de dano asterisco. Mikoto olha para mim como se eu fosse a escória absoluta. Oh Deus, se ela continuar me olhando assim, posso despertar para algo novo. Agora tudo o que precisa acontecer é Mikoto e Ilha recebendo seus próprios espíritos, então podemos ir para casa. A habilidade e resistência ao ataque natural foi adquirida. Oh, isso é de todos os espíritos que analisei agora? Doce. Se movendo. Ao contrário dos alunos, Mikoto e Ilha não precisam de nenhum espírito para habitar seus corpos. Um simples contrato serve. Mikoto, acho que vou primeiro. Rimuru, parece bom para mim. Você precisa que eu segure sua mão também? Mikoto, não sei. Rimuru, mas você quer? Mikoto. Mikoto não faz nada além de olhar para mim. Suas bochechas coradas não fazem nada além de fazê-la parecer mais bonita. Argue. Meu coração. Mikoto, HMPH. Ela corre para o centro da plataforma sozinha depois de ver meu sorriso provocador. Eu a seguiria caso outro filho da puta aparecesse, mas... Mikoto, estúpido Rimuru, e digita, talvez. Eu sinto que ela pode cuidar de si mesma. Ao contrário das crianças que vieram antes dela, ela não se ajoelhou nem orou. Ou para ser específico, como Kenya, ela não teve a chance. Partículas amarelas elétricas de luz aparecem e convergem juntas, um sinal revelador de um espírito maior. Quem é esse Pokémon? O que? Quem está aí? Quem disse isso? Mostre-se. O espírito maior se materializou e um rato relâmpago amarelo apareceu. É o Pikachu. Porra! Um Pikachu. Como? O Pikachu pousou no chão e começou a correr em torno de Mikoto. Pikachu, pica-pica. E embora pálido como uma folha de papel, faço uma pergunta a Ramiriz. Rimuru, R. Ramiriz. Oh, que é isso? Eu gaguejo quando minha mente falha em compreender a situação. Ramiriz, Ah, esse é o Pikachu. Um grande espírito do relâmpago. Não sei por que ele aparece nesta forma, já que todos os outros grandes espíritos são muito mais humanoides. É apenas esse carinha que é diferente. O que? Oh porra. Pikachu, Pikachu. Mikoto, entendo. Pikachu, pica-pica. Mikoto, sério. Pikachu então acena com a cabeça. Rimuru, o que esse carinha está dizendo? Pergunta Mikoto enquanto ando atrás dela enquanto ela conversa com ele. Em seguida, recebo um chute no estômago do referido carinha quando ele pula do chão e enfia o pé no meu estômago.
Eu não recuo nem um pouco e Pikachu apenas cai no chão e corre de volta para Mikoto. Em seguida, pula em seu ombro e olha para mim. Pikachu, pi. Eu aponto para ele com uma expressão confusa. Rimuru, qual é o problema dele? Mikoto, é porque você a chamou de cara. Rimuru, Pikachu é uma mulher. Asterisco fagulha asterisco. Pikachu, pica. Faíscas amarelas de eletricidade ricocheteiam nas bochechas dele, asterisco tosse asterisco e ela me encara. Rimuru, me desculpe, senhorita, eu não sabia. Aqui, coma um pão de carne. Pikachu, quem é? Eu faço um pãozinho de carne e coloco nas coisinhas da pata dela. Ela mordisca um pouco antes de seus olhos brilharem. Pikachu, pica-pi. Mikoto, ela disse que te perdoa. Pãezinhos de carne são op, por favor, não nerf. Rimuru, é mesmo. Mas ainda assim, eu nunca pensei que você invocaria um Pikachu, ela realmente combina com você. Tipo, mais do que você jamais saberia. Eu não deveria dizer isso em voz alta. Mikoto, sério. Eu gosto bastante dela também. Mikoto diz enquanto coça o queixo de Pikachu. Quero arranhá-la também, mas não quero ser o próximo Ash Ketchup, seja lá qual for o nome dele, e ficar chocado. Não como se fosse doer. Em vez disso, dou alguns tapinhas na cabeça de Mikoto, fazendo com que seu rosto exploda em vermelhidão. Seus passos ficam rígidos como os de um robô e parece que ela não consegue se concentrar enquanto seus olhos estão girando. No final, voltamos para o resto do grupo pouco antes de Mikoto se autodestruir. Rimuru, Ilha, vamos pegar seu espírito. Ilha, aí. Ela pula até mim e fica lá como se estivesse esperando por um tapinha na cabeça. Então eu dou um tapinha na cabeça dela. Rimuru, o que há de errado, Ilha? Ilha, nada, eu apenas pensei que não queria me contrair com qualquer espírito. Rimuru, Então, quem você quer contratar? Sinceramente, estou um pouco confuso. Ela provavelmente deveria ter um método para invocar o espírito exato que deseja, certo? Quero dizer, é de Ilha que estamos falando. Ilha, eu quero um contrato com o Nishan. Caramba, você pode fazer isso. Aluno, Mikoto, isso foi possível? Eu dou de ombros. Estou tão confuso quanto vocês. Ramiriz, espere. Você está falando como se Rimuru fosse um espírito com o qual você pode contratar. Isso não faz sentido. Ramiriz interrompe agitando os braços na frente do rosto de Ilha. Ilha apenas inclina a cabeça com uma expressão confusa. Ilha, mas Onisha realmente é um espírito com o qual você pode contrair. Ramiriz. Ilha. Ramiriz, asterisco inspira asterisco, eu quero ir para casa. Ramiriz aperta a ponta do nariz, respira fundo e diz algo relacionável. Rimuru. Mas esse lugar não é sua casa. Ramiriz, calha a boca. Rimuru, eu. Mikoto, asterisco suspiro asterisco Ilha, por favor explique. Mais tarde. Ramiriz, certo, então você está dizendo que Rimuru é um espírito? Ilha, sim. Ramiriz, e não apenas qualquer espírito, mas um espírito espacial de alto escalão? Ilha, Ilha acabou de explicar minha posição para Ramiriz e os alunos. Claro, ela não explicou tudo para eles. Ela não mencionou que eu era originalmente um monstro que evoluiu para um ser superior, também conhecido como Origin Slime, também conhecido como espírito de nível mais alto, também conhecido como True Dragon, nem mencionou que foi através do efeito de uma Ultimate Skill. Pelo que eles sabem, sou um espírito do espaço maior nato. Chloe olha para o nada por um tempo antes de seu rosto começar a ficar vermelho. Chloe, SS então, se eu fizesse um CC contrato com Rimuru Sensei, ele estaria 3 dentro de mim N agora. Chloe murmura para si mesma enquanto o vapor começa a subir de sua cabeça. Mas como ninguém estava falando, todos os presentes a ouviram alto e claro. Kenya, Kyota, Alice e surpreendentemente até Galé tinham um olhar de inocência em seus rostos. O cérebro já superaquecido de Mikoto desligou completamente neste ponto, pois você pode ouvi-la apenas dizendo "ah", enquanto seu cérebro tenta se reiniciar. Pikachu, Pikachu. Pikachu entra em pânico enquanto tenta salvar seu mestre sacudindo os ombros de Mikoto. Ramiriz, na verdade, isso não é inteiramente verdade. Os espíritos que você convocou são fundidos com seus corpos, ao contrário das convocações normais, que são apenas conectadas através da alma por um contrato. Isso significa que eu não poderia ter me fundido com os alunos, a menos que eu quisesse estar dentro, 24 horas por dia, 7 dias por semana, controlando constantemente suas mágicas furiosas. Chloe,
Por que você parece tão desapontado? Rimuru, aí Ramiriz, preciso falar com você sobre uma coisa. Ramiriz, o nome, Rimuru. Raça, Origin Slime. Proteção, Crista do Espaço. Título, Espírito de nível superior, líder dos monstros, Oni-chan, rei de Avalon, mestre dos Edpaths, rei procrastinador, o quebra-nozes, lodo socialmente desajeitado levemente Shuni, matador de dragões, sensei. Mana, Iliasviel. Habilidades finais, Beelzebut, senhor da gula em Aura Mágida, senhor da criação em Skatash, senhor das runas. Habilidades únicas, Spatial Ruler. Habilidades intrínsecas, regeneração infinita e mudança de forma universal e sentido universal e replicação aprimorada em fio universal. Habilidades extras, ambição do Lorde em comunicação do pensamento e controlar elementos naturais e controlar magia e controlar gravidade. Resistências, cancelar dor e resistir a ataques corpo a corpo e cancelar elementos naturais e cancelar doenças e cancelar ataque espiritual e resistir a ataques sagrados demoníacos e resistência a ataques naturais. Equipamento, Yamato, Rafael e Skill Orb, Limiter Ring. Se você quiser me apoiar, confira meu Patreon em https://www.patreon.com/kaioshin. Costumo fazer pesquisas que decidem coisas importantes sobre o enredo em meu @treon. Muito obrigado aos meus patronos incríveis. Yomi Tancho. Yuki. Surge 1301. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Eu fico aqui até a próxima.